Olá pessoal! O episódio de hoje de Momento DBT está centrado nos acontecimentos que culminaram na entrega do Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina no ano de 1972 aos pesquisadores Gerald Ehrman e Rodney Potter, pelas suas descobertas relacionadas com a estrutura química dos anticorpos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses pesquisadores? Gerald Ehrman foi um médico e biólogo norte-americano que realizou contribuições significativas em várias áreas da ciência, tais como na biofísica, química de proteínas, imunologia, biologia celular e na neurobiologia. Além de sua contribuição para o estudo dos anticorpos, o Dr. Ehrman é também conhecido por sua teoria para explicar o desenvolvimento e organização das funções cerebrais superiores, em termos de um processo conhecido como seleção de grupo neuronal. Essa teoria foi explicada no seu livro intitulado Darwinismo Neural, publicado no ano de 1987. Já Rodney Potter foi um médico e bioquímico britânico que, além de estudar a estrutura dos anticorpos, ajudou a compreender as características das proteínas que fazem parte do sistema complemento, bem como o papel dessas proteínas no combate às infecções. Mas, voltando ao tema central do nosso episódio, o que são os anticorpos? Os anticorpos são proteínas denominadas imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas são proteínas encontradas na fração das gamma-globulinas no plasma sanguíneo. Porém, essas proteínas não estão presentes somente no plasma, podendo ser encontradas na membrana plasmática, onde atuam como receptores nos linfócitos B. Os anticorpos são capazes de se ligar a outras moléculas, as quais são denominadas de antígenos. Esses antígenos podem ser proteínas, polissacarídeos, ácidos nucleicos e lipídios. As proteínas constituem a grande maioria dos antígenos. Já os lipídios geralmente não geram uma resposta imune, funcionando como aptenos, que são moléculas estranhas ao organismo, porém incapazes de provocar uma resposta imune quando estão sozinhas. Os antígenos são moléculas frequentemente presentes nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes. Quando o anticorpo reage com um antígeno, pode ser observada uma aglutinação ou precipitação. Quando o antígeno está presente em uma partícula, como uma célula, por exemplo, observa-se uma aglutinação. Já quando o antígeno é uma molécula solúvel, ocorre a precipitação através da formação de complexos antígeno-anticorpo insolúveis. A linha do tempo, produzida pela revista Nature, em parceria com a empresa BioLegend, apresenta a história das pesquisas sobre os anticorpos. Nosso episódio está focado nesse momento, por volta de 1969. Mas que tal revisitarmos alguns dos acontecimentos que antecederam essa época? A primeira referência aos anticorpos foi feita em 1890, quando foi demonstrado que a transferência de soro de animais imunizados contra a doença de difteria poderia curar animais que estavam sofrendo com essa doença. Em 1900, Paul Ehrlich foi o primeiro a propor um modelo para a molécula de anticorpo. Ele propôs que o anticorpo era ramificado e consistia em múltiplos sítios de ligação a um material estranho e, portanto, capaz de aglutinar e precipitar esse material. Em 1947, foi demonstrado que células plasmáticas produziam anticorpos. Em 1940, Linus Pauling havia formulado a teoria de que o antígeno agia como molde para o anticorpo. Porém, em 1957, Frank Burnett e David Talmage desenvolveram a teoria da seleção clonal, que afirmava que um linfócito produz uma única molécula de anticorpo específica e que é determinada antes de encontrar o antígeno. Em 1958, foi demonstrado que as células plasmáticas produziam anticorpos de especificidade singular. Chegamos então ao ano de 1959, quando, apesar de todos esses avanços, os anticorpos ainda possuíam sua estrutura pouco conhecida. O objetivo inicial de Potter era descobrir, na molécula de anticorpo, quais eram as regiões responsáveis pela capacidade de reagir especificamente com o antígeno. Em 1959, ele publicou um artigo descrevendo que,
utilizando a enzima proteolítica papaína, havia conseguido dividir a molécula de anticorpo em 3 fragmentos. 2 menores e muito semelhantes, ambos capazes de se ligar ao antígeno, e um fragmento maior que não tinha essa capacidade de ligação. Esses fragmentos foram chamados de FAB, do inglês Antigen Binding, que possuía então 2 cópias, e FC, de cristalizável. Apesar de capazes de se ligar ao antígeno, quando separados, os fragmentos FAB não eram mais capazes de precipitá-lo. Realizando as suas pesquisas de forma independente das de Porter, Gerald Ehrman havia começado a trabalhar com a estrutura de anticorpos quando ele ingressou no laboratório de Henry Kunkel em 1958 na Universidade Rockefeller, em Nova York. Ehrman investigou a suposição de que o anticorpo era uma proteína composta por diferentes cadeias, que essas cadeias estavam mantidas juntas provavelmente por ligações de sulfeto. Ele conseguiu então dividir a molécula de anticorpo em vários fragmentos ao romper essas ligações. Porém, diferentemente dos resultados de Porter, esses fragmentos não eram capazes de se ligar ao antígeno. Os estudos mostraram que os anticorpos são constituídos por 2 pares de cadeias proteicas, 2 delas denominadas de cadeias leves e as outras 2 de cadeias pesadas. No modelo proposto por Porter, a molécula de anticorpo tem o formato da letra Y, onde os 2 ramos do Y são formados cada um por uma cadeia leve e a parte dianteira de uma cadeia pesada. No tronco do Y estão as demais regiões das cadeias pesadas. As cadeias estão unidas por uma série de ligações de sulfeto. A capacidade de se ligar especificamente ao antígeno está presente nas regiões que correspondem às pontas dos ramos do Y, sendo denominadas de domínios de ligação ao antígeno. Esse modelo foi amplamente aceito desde a sua proposição e tem sido então completado em maiores detalhes. Sabendo disso, vamos então compreender melhor os fragmentos que Porter e Ehrman encontraram em suas pesquisas. Ao utilizar a enzima papaína, Porter conseguiu obter 2 fragmentos FAB capazes de reconhecer o antígeno e um fragmento FC que não era capaz de realizar essa atividade. Já Ehrman, ao romper as ligações de sulfeto, separou a molécula de anticorpo em fragmentos sem nenhuma atividade. Isso aconteceu porque, ao romper as ligações de sulfeto, que mantinham a cadeia leve e a parte dianteira da cadeia pesada unidas, ele desfez o domínio de ligação ao antígeno. Juntando esses resultados, Porter conseguiu então propor o seu modelo. Logo, Ehrman percebeu que os fragmentos que ele obteve através da quebra das ligações de sulfeto eram ortogonais àqueles produzidos pela digestão enzimática realizada por Porter. E mais tarde, ele conseguiu determinar o layout covalente completo e a sequência de aminoácidos de uma molécula de anticorpo. Ehrman então publicou um famoso artigo, em 1969, sobre as relações estrutura e função dos anticorpos. Seguindo os estudos de Ehrman, Irving Cabot e seus colaboradores realizaram um trabalho pioneiro caracterizando a diversidade de sequências de aminoácidos das cadeias leves e pesadas. Eles identificaram regiões hipervariáveis nas regiões superiores dos ramos do Y, onde estava o domínio de ligação ao antígeno. Eles estabeleceram um modelo, então, que demarcava as imunoglobulinas em regiões variáveis de ligação ao antígeno e regiões constantes conservadas, que conferem funções efetoras imunes. Com relação às cadeias leves, existem 2 tipos em humanos, kappa e lambda, que diferem na composição de aminoácidos nas regiões constantes. Já com base nas diferentes cadeias pesadas, os anticorpos podem ser classificados em 5 classes: gama, alfa, bi, epsilon e delta, que correspondem a IgG, IgA, IgM, IgE e IgD. As partes posteriores das cadeias pesadas do tronco do Y determinam certas características do comportamento e função dessas diferentes classes de anticorpos, como, por exemplo,
a capacidade de ativar o sistema complemento e se esse anticorpo é capaz ou não de penetrar em certas membranas, como por exemplo os anticorpos que atravessam a placenta, passando da mãe para o feto. Imunoglobulinas A são encontradas em mucosas, como os intestinos, trato respiratório e trato urogenital, prevenindo sua colonização por patógenos. Essas imunoglobulinas são transmitidas para o recém-nascido através do aleitamento. As imunoglobulinas D atuam principalmente como receptores de antígeno nas células B, enquanto as imunoglobulinas E se ligam aos alérgenos e ativam a liberação de histamina, sendo importantes também na proteção contra vermes e helmintos. A imunoglobulina G está no plasma, participando da marcação de células estranhas, ativando o sistema complemento e mediando a morte do patógeno pelas células imunológicas. Ela é a única imunoglobulina que ultrapassa a barreira placentária. Por fim, a imunoglobulina M é secretada pelas células B e ajuda a eliminar patógenos nos estágios iniciais de desenvolvimento da imunidade de memória, antes que haja uma quantidade suficiente de imunoglobulina G. Portanto, níveis elevados de IgM indicam infecção na fase ativa. A IgM se diferencia pela sua estrutura pentamérica, sendo um excelente aglutinador e ativador do sistema complemento. Desde a época das observações iniciais, em 1959, sabe-se que os complexos antígeno-anticorpo são fagocitados mais facilmente do que aqueles anticorpos não ligados, pelo fato de haver uma maior afinidade por parte das células fagocíticas, através dos seus receptores para a região Fc. Muitas hipóteses têm sido investigadas desde então, porém as possibilidades de sinalização intramolecular nas imunoglobulinas ainda precisam ser elucidadas. Ao mesmo tempo, os estudos mostraram que as duas regiões Fab de imunoglobulina são flexíveis, uma em relação à outra, com ângulos internos que variam de 10 a 180 graus. As descobertas de Idelman e Porter estabeleceram uma base sólida para uma explosão de pesquisas em imunologia em todo o mundo, produzindo resultados de valor prático para o diagnóstico clínico e a terapia. A publicação dos seus artigos e o reconhecimento advindo do Prêmio Nobel marcaram o início da era moderna nos estudos sobre a função e estrutura das imunoglobulinas.